Sejam todos bem-vindos. Mais um Vidas de Tecnólogo. Aliás, tecnóloga. Hoje a gente recebe Natália Santos. Boa noite. Obrigada. Natália Boa Santos. noite, gente. Boa noite, Renato Saldanha, nosso amigo de sempre. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Natália. É um prazer, né, ter a primeira dama no Vidas de Tecnólogo e uma dama que está presente dentro do MNT lá no nosso canal. Seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, gente. Tô bem lisonjeada por ser a primeira, né? É sempre aquele impacto, né? Então, o que importa é agregar, né? Como agrega, né? Aqui, futebol hoje é feminino, Renato? Tem que lembrar que o futebol é feminino, não é futebol masculino. Então vamos lá, rolando aquela bolinha de sempre. Hoje o Orsatti não está aqui, grande abraço pro Orsatti. Você que está nos vendo... Um abraço, Orsatti. Você que está assistindo a nossa live, assistindo a Natália Santos, Renato Saldanha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aperta lá o sininho, dá um likeinho e vamos pro MNT, segue MNT, né? É isso aí, gente. Beleza? Com certeza. Vamos começar o jogo? Agora. Hoje tem Fla-Flu, hein? Daqui a pouco eu tô lá. Vamos lá. E aí, Nascimento, qual é a primeira pergunta para nossa entrevistada da noite? Olha, a primeira pergunta, eu acho que assim... eu acho que não vai ser uma pergunta, eu vou jogar uma bolinha redonda para ela. Natália, o que você está sentindo aí nesse momento aí, esse nosso momento, que você está conosco no MNT, nos apoia e acompanha esse espaço nosso? O que você sente aí no ar? O que você acha que está rolando aí? Qual o clima? Eu acho que o grupo de vocês, tem um intuito, um objetivo muito importante para quem é tecnólogo. E eu vejo que o esforço que vocês têm, tá gerando frutos, tá dando resultado. E isso é muito bom para gente, para todos nós, tecnólogos, né? Então, é isso. O foco é continuar correndo atrás, que a gente chega lá no nosso objetivo. Sim, a gente tem uma coisa, né? A gente fala de isonomia o tempo todo. Eu tive a honra de trabalhar com a Natália no laboratório de biopolímeros e sensores na UFRJ, um grande professor e mestre e amigo, Fernando Gomes, né? E a gente desenvolveu alguns trabalhos na linha de pesquisa de recuperação ambiental, não foi, Natália? Isso mesmo, recuperação ambiental. A Natália fazia gestão junto comigo no laboratório e também participava das pesquisas. Nascimento, vamos pedir para a Natália dar um breve mini currículo dela, né? Se apresentar um pouco. Ela é tecnóloga de qual eixo? Se ela é pós-graduada, se ela está fazendo uma outra graduação. O que a Natália hoje faz hoje? Então, eu sou técnica em química e tecnóloga em gestão ambiental formada. E atualmente eu faço bacharel em biomedicina e licenciatura em química. E recentemente, há poucos dias, comecei a pós-graduação em licenciamento e auditoria ambiental. Oh, que glória aí! Já viu que não é pouca coisa, top, né? Vitória. É top ela, hein? Ela gosta um pouco... Eu percebi que a Natália ela gosta um pouco do mundo verde, né? Tenho razão ou não? É uma coisa que eu gosto, assim, desde de criança. Meu pai trabalhou em siderúrgica e desde criancinha, o bom da indústria onde ele trabalhou é que para filhos dos funcionários eles geravam umas revistinhas, umas historinhas, sempre com segurança do trabalho e meio ambiente, qualidade às vezes. E eu adorava segurança do trabalho e meio ambiente, que tanto quando eu fui fazer o tecnólogo eu faço o quê? Segurança do trabalho ou meio ambiente? Aí eu fiquei, acho que meio ambiente é mais minha cara, porque tem como puxar um pouquinho mais para química. Então aí eu fui para meio ambiente. Já viu? Eu tô brincando com você. Já viu que o Renato tá felizão, né? Falou em segurança do trabalho, ele já... E falou em meio ambiente, não sei se a Natália sabe, eu fiz especialização em gestão ambiental, também sou pós-graduado em gestão ambiental, então eu fico um pouco à vontade, eu também gosto
muito dessa área de meio ambiente. Eu acho que há 10 anos atrás eu já tinha essa visão que meio ambiente e segurança do trabalho, eles têm que andarem assim, ó, Sim. junto. Não tem como você dividir tanto a segurança do trabalho quanto a parte de QSMS, qualidade de saúde e meio ambiente. Eu acho que realmente são duas áreas que tem que andar realmente de mãos dadas, né? Porque você consegue atingir o objetivo mais rápido. Mas hoje não é o dia do Renato tecnólogo. Hoje à noite é da tecnóloga Natália. Então, as suas experiências profissionais, Natália, passa um pouquinho para os nossos telespectadores aí ficarem à vontade. Tive, na área de gestão ambiental, eu tive, em termos, pouca experiência. A minha primeira experiência foi junto com o Rômulo. Que experiência, hein? Começou tirando onda, pô. Eu entrei como estagiária na área de recuperação ambiental. Linha de pesquisa de recuperação ambiental, isso mesmo. Isso. Aí comecei nessa área. Com o tempo, eu me juntei com ele, a gente viu que o laboratório precisava aumentar algumas coisas e precisava de ajuda, e a gente conseguiria ir além. Foi daí que a gente começou também a pegar a parte além do projeto que a gente desenvolvia, a gente já começou também a parte da gestão. Aí era aquela parte mais administrativa, até porque gestão ambiental tem um pouco disso, né? O administrativo ambiental, né? Sim, verdade. Eu vou fazer uma pequena intervenção, até porque assim, eu lembro de muitas coisas legais que foram desenvolvidas lá no laboratório naquela época, né? A Natália não era só uma auxiliar de gestão, ela trabalhava mesmo. A gente fazia alguns levantamentos, implantamos o 5S no laboratório. Não sei se o Renato conhece o 5S. Né? Não conheço. É uma ferramenta de segurança, né? Que a gente levantou isso na hora lá. Sim. Porque trabalha com vidraria, né, Renato? Aquilo quebra o tempo todo e tal. Aí eu pedi a Natália para, depois que a gente implantou o 5S, para fazer uma medição, né, silenciosa, ninguém sabia que a gente estava fazendo essa medição. Ficamos uns 2 ou 3 meses fazendo essa medição. Depois a gente apresentou para nossa equipe, né, porque essa é a equipe do Fernando Gomes, né, nossa equipe, porque a gente está lá, então a gente tem essa coisa de nosso, né. Aí apresentamos para o professor Fernando a evolução que a equipe deu, um salto muito bacana. A gente gastava muito dinheiro e perdia muito tempo quebrando vidraria por causa de organização. Isso. Né? Falta de atenção, às vezes. Ou então não ter alguma pré-definição de alguns tipos de análises. Aí acabava estragando alguma coisa que poderia ser evitado, né? Procedimentos e processos. Não tinham procedimentos e processos. Era meio solto, porque assim, o que acontece? Não sei se o Renato conhece esse ambiente de laboratório, mas eu vou explicar rapidinho. Você tem um mestrando, um doutorando que tem uma pesquisa, e aí vem os estagiários e I6, que é o pessoal de iniciação científica, que é um pouquinho mais melhorado que o estagiário, que vão se organizar para ajudar esse mestrando, esse doutorando nas pesquisas. Só que é o seguinte, atividade laboratória, fez o experimento, identifica, limpa, organiza, faltava essas coisinhas. A Natália, junto comigo, com o aval do professor, claro, que nos apoiou o tempo todo, a gente conseguiu organizar tudo isso. A gente organizou acesso ao laboratório, né, Renato? Perdão, Natália. A gente organizou acesso das pessoas, porque tinha horários que ficavam muito cheios, a gente conseguiu gerenciar horários, né? Às vezes tinha dia que tinha muita gente e tinha dia que não tinha ninguém. Então era mais fácil organizar tarde, manhã, tal dia, tal hora. Era mais fácil fazer essa organização do que cada um ir a hora que der vontade. Sim. E temos um número muito interessante, Saldanha, para falar, porque ela fez parte desse momento conosco. Nesse ano de 2012, mais ou menos, o nosso grupo foi o que mais teve trabalhos publicados. Entendeu? Na história do Labios. Eu acho que ninguém conseguiu bater ainda não. Naquela época, nós fizemos muitos trabalhos,
né, de iniciação científica, e também teve trabalhos dos outros pesquisadores publicados ao mesmo tempo, né? Acho que foram 31 trabalhos acadêmicos de iniciação científica apresentados na UFRJ. Todos esses trabalhos estão disponíveis online, né? Então, assim, o pessoal pode digitar meu nome lá, Rômulo Salles do Nascimento, que vai achar na internet. Se digitar o meu também acha. Tá tudo linkado. Fácil encontrar. Isso até tudo, no Lattes mesmo tem. Isso tudo, Saldanha, porque a gente implantou 5S, hein? Imagina, hein? Então, a primeira experiência da Natália como tecnóloga em gestão ambiental já foi na UFRJ nesse projeto no qual você fazia parte. É isso, Nascimento? Isso, Natália? Isso aí. Exatamente. Começou bem, hein? E o segundo? Comecei bem. E o segundo? O meu segundo foi logo em seguida. Aí já foi meado de 2013, que eu já parti. Eu ainda fazia graduação na época, tanto da UFRJ quanto desse trabalho. Eu estava mais ou menos na metade do curso, tinha feito um curso de formação de auditor de sistema de gestão integrado, né? Segurança, meio ambiente e qualidade. E aqui foi por causa desse curso que também acabou que eu consegui encaixar nesse emprego, porque era auditoria. Sim. Eu realizava auditorias em algumas fábricas, era autônoma, e eu tinha que... Auditoria é aquilo, né? Você tem que verificar documentação, se tá tudo certinho. Qual era o ramo, a fábrica? Qual era a atividade da fábrica? Era ramo alimentício. Alimentício? Ah, tá. Legal. Todas elas eram do ramo alimentício. Legal. Então, você tem que verificar documentação, se... O que é aquela parada, tudo que entra tem que sair, né? Aí, normalmente, o que sai como resíduo. Aí, manifesto de resíduo, tinha que verificar se estava tudo certinho, porque no manifesto ele aparece a empresa que está entregando o resíduo, quem está recebendo, até o nome do motorista do caminhão lá, de quem vai no manifesto, e quem vai receber esse resíduo para tratar. É uma coisa... Desculpa cortar, é uma coisa bem interessante, né? Que dentro da gestão ambiental, né? O responsável pela produção do resíduo, ele fica responsável independente até o seu descarte final. Independente se quem vai fazer o descarte seja terceirizado ou não, o responsável sempre vai ser a empresa, né, que gerou o resíduo, né? Então, em todos os processos, ela continua sendo responsável. Eu não sei se continua assim. Por isso que existe esse rastreio de quem transportou, quem recebeu, quem gerou. Tem várias vias, que uma é da empresa que gerou, uma é da outra que está transportando, e a outra é de quem recebeu, e acho que ainda tem tem a quarta, que é para entregar no órgão responsável. Tem todas essas vias, tudo até hoje ainda está assim, que tipo, a empresa que gera, ela é responsável pelo seu resíduo até o seu descarte final. A destinação final, positivo. Isso, até o descarte final. Então, lá eu realizava isso, verificava o processo da empresa, se às vezes observando que você vê se alguma coisa está fora do comum ou não. Então, eu mais acompanhava o processo da empresa e fazia auditoria da documentação. Legal. Que não é pouca coisa, né, Renato? É responsabilidade. Falando assim parece fácil, parece pouco, mas na prática... Na verdade, ainda lembrei prazo, agora. Né? Ainda lembrei agora. Cumprir prazos. Isso, tinha prazo, porque a gente estava fazendo um termo de ajustamento de conduta. Órgãos ambientais competentes, INEA, IBAMA, FEMA. Isso. Alguns já foram extintos, porque eu fiz a minha pós-graduação em gestão ambiental em 2010. Nós estamos em 2020, então estão 10 anos. Então muita coisa ao longo da última década atualizou, mas eu acredito que algumas coisas ainda continuam, né? E eu ainda não era só isso também, ainda lembrei que eu tinha que verificar todo o processamento, botava isso em um organograma, tinha que fazer todo o processo, porque às vezes era no organograma que eu identificava. É desse processo até esse aqui que está tendo vazamento de alguma coisa.
Então, eu verifiquei a empresa de ponta a ponta, fiz toda essa maquete da empresa, para depois ir identificando, porque aí fica mais fácil de mostrar aonde você identificou o problema. Também tinha muito coisa de tirar foto, porque eu era autônoma, mas eu estava prestando serviço para uma outra pessoa. Então, eu tinha que mostrar a ela o que eu identifiquei de errado. Então, era foto. Então, todo esse organograma ajudava muito nisso. O relatório, né? Você tem que fazer o relatório. Isso. Né? Tinha relatório semanal. Mesmo que não tivesse muita coisa, tinha que ter um relatório. Sim. Qualquer coisa que você... de acordo com o checklist que você tem, que seja considerado anormal, né, ou que seja digno de atenção, você tem que relatar, né? O relatório é para isso, né? Para deixar as referências e talvez até promover ações, né? No sentido de uma melhoria contínua, né? É uma ferramenta bem interessante, né, Renato? PDCA, né? É uma grande ferramenta, nós usamos o tempo todo. Em alguns cursos, né, dependendo do eixo, né, vai se mudando um pouco a nomenclatura, né? Mas nada mais, nada menos que um levantamento dos riscos, né? Do ambiente de trabalho e processos, né? Aí, cada eixo vai dizer um documento, ele pode levar uma nomenclatura diferente. Mas é o checklist, pode ser uma análise preliminar de risco, pode ser uma árvore de causa, depende muito do eixo. Eu creio que na parte ambiental, realmente também alguns checklists são importantes dentro do processo. Eu não sei como é que deve estar. Depende muito do segmento, né? Onde você vai atuar na parte de meio ambiente. Sim. Porque a maioria das empresas trabalha muito com meio ambiente, com parte administrativa. E no seu caso não poderia ser porque era uma fábrica, então você tinha tanto a administrativa quanto a operacional, né? Você teria que estar dentro do processo de produção, que ali, como era uma indústria de alimentos, então a parte não só de segurança alimentar, como a parte também de meio ambiente, dependendo do segmento alimentar, que poderia estar ligado diretamente, gerar algum impacto ao meio ambiente, ou então aproximadamente as pessoas que estão em torno dessas fábricas também são voltadas dentro do planejamento, dentro do meio ambiente. Então, assim, a empresa que tem uma localidade, produção de alimentos, que possa ter algum tipo de impacto à comunidade que os cerca, ela tem que ter também planos, levantamentos, checklists, tudo voltado aos impactos dentro do meio ambiente. Isso. Então, assim, o leque é muito grande, ele é bem amplo, né? Sim, e é aquilo. Não é somente... Eu não cuidava somente da parte gerada, só o resíduo. Eu tinha que verificar de onde vinha aquele resíduo. E também tem aquele porém que tem a parte administrativa. A parte administrativa, a galera que estava lá no escritório, também gera resíduo. Papel, coisas do tipo. Então, isso também conta. Não é só a parte de efluente, nada disso, de sobras de algum material metálico, nada disso. Então, tem mais coisa, né? Contaminação cruzada dentro do processo, são vários fatores, ainda mais em fábrica, né? O processo produtivo ele é bem amplo e ele tem que ser bem fechado, né? Bem aliado dentro do organograma do processo de produção. É uma área assim, para quem gosta é interessantíssima. Aí essa foi a segunda experiência. E como é que a Natália viu o mercado para a Natália, tecnóloga em gestão ambiental, né? Tecnóloga em meio ambiente. Botando atualmente, eu fiquei nesse emprego pouco tempo e como eu falei, ele era autônomo, então é aquilo. É mandado embora, acabou o contrato, você não tem direito a basicamente nada. E depois dessa experiência que eu tive, não consegui mais entrar na área. No mercado de trabalho como tecnóloga. Se fechou as portas. Fechou. Não consegui, que tanto... Eu me formei em 2014, agora em 2020 que eu tô fazendo a pós. Foi um misto de várias coisas. Você acaba rolando um pouco do desânimo, que você se forma em algo que você gosta, que como eu falei, é algo que eu vi desde criança. Então eu gosto de meio ambiente, gosto de segurança do trabalho. E você faz aquilo ali com amor e acaba que parece que não tem retorno. E aí
dei aquela desanimada, saí da área, trabalhei em outras áreas, nada a ver com meio ambiente. Dei aquela desanimada quando foi uns anos atrás que eu voltei a fazer a faculdade. Para quem não sabe, biomedicina pode também trabalhar com meio ambiente, tá? Ela tem 35 habilitações, uma delas é meio ambiente. Aí a ideia também já é pescar um pouquinho, né? Entrei para biomedicina e foi um negócio que, tipo, eu não quero parar, e acabou que por causa da biomedicina eu consegui uma bolsa parcial da pós. Eu falei, é o que eu já queria, amo auditoria e consultoria ambiental. Então, apareceu a oportunidade, eu falei, é agora. Tô viva, agora... tô de volta. Deixa eu fazer um comentário sobre o mercado de trabalho de meio ambiente, né? Você não é a única vítima desse sistema, vamos dizer assim. Sei disso. As políticas afrouxaram. As empresas, elas estavam no sistema de gerenciamento, era QSMS, é uma política de segurança, meio ambiente e saúde. E aí elas tinha algumas, vamos dizer assim, alguns requisitos que você se enquadrava, a empresa fazia se enquadrar para ser bem vista no mercado, né? Então, algumas empresas, o Renato sabe muito bem que ele é especialista, algumas empresas... Não é nem bem vista, né? Só para cortar, desculpa, rapidinho, nem bem vista. Dependendo da empresa, se for multinacionais, elas não conseguem nem colocar ações na bolsa. Se ela não tiver uma responsabilidade social dentro dos projetos das ISO, das OSAs. Então, se a empresa não tiver adequada ao que diz o mundo, né? Da ISO 14.000, 14.001, 9.001, que foram sofrendo alterações ao longo dos anos. Mas se as empresas não estiverem adequadas, elas não conseguem nem colocar ação na bolsa. E aí depende do que a empresa quer, sabe? Porque tem empresas que são familiares, que tem uma carteira de cliente que não necessita, entendeu? E aí, por exemplo, empresa multinacional, trabalhei em 2 e você presta serviço para várias, que eu sei, você é um cara muito competente, elas são obrigadas. Então, assim, não é uma questão de si, mas sim que tem que estar. Então, tem que estar com aquele sistema completo, né? Tem que estar o meio ambiente, a segurança, a saúde integrada, né? O sistema de gestão integrada, SGI. Positivo. SGI. Isso aí. Aí sim, beleza. Cheguei onde eu queria. Então, o profissional de meio ambiente, ele está inserido no SGI. Só que, tem um outro porém, as políticas foram afrouxando, permitindo que algumas empresas não precisassem ter essas qualificações. E aí, a falta de fiscalização também colabora para que essa política de qualidade ela seja afrouxada, ou seja, gera impacto negativo, não só para a empresa, mas também para toda a comunidade que os cerca, como o Renato já disse, né? Então, assim, o teu desânimo não é uma coisa só sua, né? Só da sua experiência, mas de várias experiências. Vários colegas nossos tiveram esse tipo de problema. Mas isso, na minha opinião, lá atrás, eu dava aula de meio ambiente, em 2008, 2009, e a gente já falava assim, qualquer empresa tinha que ter esse conhecimento de meio ambiente e saúde. Porque a gente pode ser multado até com lojas pequenas. Veja bem, jogou papelão na rua, você pode ser multado. Uma loja de sapato, gente. Uma loja de sapato. Jogou papelão na rua, você pode ser multado. Então você não pode poluir, né? Tem a lei poluidor pagador, né? Quem polui mais paga mais, quem polui menos paga menos, que ainda funciona. Mas eu vejo com muita preocupação essas políticas todas sendo afrouxadas. Não só nesse governo, mas também com outros governos anteriores. Teve uma época que o meio ambiente funcionava, a política ambiental funcionava. E nesse momento a gente vive um momento de largar mais solto, e isso não é bom para o país, não melhora nada para ninguém. Tá? Então, assim, não tô comentando aqui, só balizando. Complementando o que o Rômulo disse, não sei se vocês sabem, digamos que é uma curiosidade, sim, mas como ele disse, até jogar o papelão na rua você pode ser multado.
esses quiosques da Orla que a gente tem aqui no Rio, eles produzem óleo, isso todo mundo sabe. E eles também têm que entregar o óleo a uma empresa que vai fazer o transporte, e nessa entrega é gerado um manifesto de resíduo. Sim. Entendeu? Então, até às vezes a pessoa olha, não, isso aqui é pequeno, não vai ter nada a ver. Mas tem muito a ver. E até a construção ali da orla ali também teve um problema ambiental, porque querendo ou não, pega um pouco da parte da areia. Então, para você ver, até uma coisa de lazer entra na parte de meio ambiente. Porque normalmente praia são órgãos da União, né? São órgãos federais. E dependendo da federação, né? Pode ser uma APA, né? Uma APP, né? Área de proteção ambiental, área de proteção permanente. Aí você também tem esse outro lado também. Assim, na minha visão, assim, muito rápida, porque se criaram muito uma referência em relação à gestão ambiental ao longo dos anos, né? Até na última década mesmo, em relação muito à Petrobras. Que a Petrobras foi que criou muito das nomenclaturas que foram utilizadas nos demais segmentos em relação ao meio ambiente, porque a Petrobras sempre foi uma referência, tanto na área de gestão ambiental, quanto na área de segurança do trabalho, então a gente se via muito termos, documentação, procedimentos, sendo tudo oriunda do sistema Petrobras ou de outras multinacionais. Só que as empresas de pequeno e médio porte, muitas das vezes não tinha o entendimento da importância da gestão ambiental. Em muitos casos, profissionais não capacitados dentro da área de gestão ambiental ocuparam algumas cadeiras, né, algumas funções relativas a essa parte de meio ambiente, que também não tinham a competência adequada para poder criar processos, diminuir custos, diminuir impacto à comunidade que os cercam, a responsabilidade social também, ela está atrelada à gestão ambiental. Então, assim, a profissão gestão ambiental não teve aquele boom necessário na qual o mercado precisava e precisa ainda. Eu acho que, de repente, foi também um dos grandes fatores, tanto para quem é tecnólogo em gestão ambiental, engenheiro ambiental, ou quem fez alguma especialização em meio ambiente, que foi meu caso, que não seguimos para essa área de meio ambiente, porque o boom esperado e a necessidade, as leis e as normas não conseguiram ser aplicadas, não conseguiram ser exigidas dentro das empresas. Então, de repente, é um dos caminhos também para a dificuldade do profissional em meio ambiente, independente de qual é o eixo, se é tecnólogo, se é engenheiro, se é bacharel, conseguir exercer as suas atividades plenas dentro das corporações. Eu tenho um pouco dessa visão, eu queria ver se você concorda ou discorda. Não, concordo. E até queria complementar que você, no Rio, pelo menos vaga com esse título, meio ambiente, é bem ruinzinho de achar. Gestor de QSMS, alguma coisa com outras nomenclaturas, não voltada diretamente ao meio ambiente. Perfeito. Mas e as poucas que você acha, pelo menos as que eu vi, até recente, não tem. Vou ressaltar, nada contra, não tenho problema com isso. Eu acho que o problema é da empresa não exigir a especialização. Exemplo, ela fala tudo o que você tem que fazer, pelo menos a que eu li. Tudo de meio ambiente, tudo. Chegou na parte da formação acadêmica exigida, estava lá, engenharia civil, e não pedia após. O problema não é porque era engenheiro civil, não tenho, não tô revoltada com engenheiro civil de jeito nenhum. Ninguém aqui é classista, pelo contrário, nós trabalhamos em isonomia. Não, exatamente. Eu acho que é aquilo. Se a vaga exigiu a engenharia civil, se tudo o que a pessoa iria exercer era voltado para meio ambiente, deveria ter alguma coisa ali relativo, tipo, também exigindo uma pós em sistema de gestão integrado, alguma coisa assim. Mas não tinha, era só a faculdade de engenharia civil e acabou. Bom, deixa eu fazer um adendo rápido. É rápido, porque você está no caminho de grandes discussões aqui no Movimento da Renata. A gente tem exatamente. todo, tá?
Olha, ela acertou na veia. na veia. E a gente tem que discutir isso. Pô, Não tem jeito. Tacando lenha na fogueira. Uma grande aquisição você falar isso no movimento. Olha só, que legal. Gente, o que tem que acontecer é o seguinte. No CFA, tem uma resolução 505, tá? Que é um dos guarda-chuvas, que é a legislação que ampara as atividades do profissional de gestão. O engenheiro não pode fazer isso. Entendeu? Aí cabe o conselho de classe dar uma apertada na empresa. Entendeu? Então tem que ser o profissional que que tem na sua grade aquela atividade, né? E o conselho reconhece aquela atividade. Dependendo da engenharia, não tem. Com certeza não tem. Ele teria que fazer uma especialização. Agora, o que o CFA diz? Aí tem que ver. O tecnólogo é o sniper. É ele que vai resolver. Agora, falta no caso, que você a tua reclamação, ela é muito válida para quem está nos ouvindo agora. Na minha opinião, acho que na opinião do movimento, não pode. O cara tem que estar, porque tem leis, né? Tem leis para isso. Ele tem que estar sob os guarda-chuvas. Vou reforçar mais uma vez aqui. Sim. Não é problema com o engenheiro e nem com o civil, nenhum. Sim. O meu ex-chefe, que era da época dessa empresa que eu fazia auditoria, a quem eu prestava as contas, ele veio da formação de engenharia civil. Só que ele tem pós-mestrado em meio ambiente, ele tem, acho que, não lembro se é mestrado ou doutorado, eu tenho certeza, mas em oceanografia. Ele foi para esse lado. Então, é o que eu tô falando. Ele tem a especialização toda, não tira o mérito nenhum. Não, eu vou falar mais um pouquinho. Não adianta nada ter isso tudo aí e não ser registrado no conselho, tá? Perfeito. Se você estiver ocupando uma função e numa fiscalização, o cara perguntar, cadê o CRA? Cadê o seu registro de conselho de classe? E ele apresentar o do CREA, por exemplo, pode ser que lá não esteja a atribuição que vai ser exigida do conselho CRA. Entendeu? Porque assim, um não anula o outro. Vamos colocar dessa forma, né, Renato? Que a gente aprendeu. Positivo. Aí. Não Positivo. Anula. O CREA pode dar essa atribuição, mas o CRA também fiscaliza. Se ele falar que o profissional ali não pode, ele pode multar a empresa e pode acionar o profissional também. O profissional é dele. Vamos pôr um exemplo, tecnólogo em meio ambiente. O CRA e CFA entende que é do eixo da administração. Então, o tecnólogo em gestão ambiental ele tem que ter o registro no CRA. Esse é o entendimento do CRA, CFA, através da resolução 505. Ah, Renato, mas o CREA também tem algumas atividades, alguma resolução do CREA que entende também que o tecnólogo em gestão ambiental também tem proficiência dentro do conselho. Sem problema, uma não vai anular a outra, mas tem que ter essas resoluções, a proficiência em ambos os conselhos, porque vai ser briga de um conselho para o outro, não de profissional. De repente o Renato pode até comentou isso agora e eu acho que também é importante. Pode ser que você tenha que ter registro nos dois conselhos. Perfeito. Pode ser. Dependendo da atividade. Dependendo da atividade. Porque ali, se o CREA te exige também, então você é complicado, mas você vai ter que estar nos dois conselhos. Entendeu? Porque até mesmo o CRQ. Por um e por outro. Não, eu vou até o CRQ, que é isso que você porque acabou de falar. Meio ambiente, você puxa muito para a área de biologia, química, de repente até o próprio CRQ, o profissional possa ter cadeiras que habilitem ele ter o registro no CRQ também. Não, sim, eu ia falar até isso agora, né? porque isso. Eu mesma, como eu já vinha do técnico em química, o meu é registrado no CRQ. Isso aí, porque lá aceita, entendeu? Sim. E agora que porque na época só foi meio que jogado, não foi explicado, né? Sim. Tipo, e não foi nem explicado, na verdade. Foi eu olhando, pesquisando onde eu tinha que fazer o registro. Aí eu vi que tinha o CRA e o CRQ. Aí eu fiquei naquela, mas eu já tenho CRQ, CRA, o que eu faço, coisa e tal. Eu falei, pô, sei lá, pelo pensamento você vai, eu já tô nesse e continuo nesse.
Aí pode gerar... com o Sim. movimento de vocês, que eu vim, tipo, perceber, ter essa ideia de, tipo, pode ser, mas às vezes na hora do vamos ver mesmo, pode dar problema. Eu até tô para olhar para ver se realmente tem como eu me manter ali dentro, até porque eu tô fazendo pós-graduação na área e tal. Então eu tenho que verificar se tudo o que eu preciso o CRQ me oferece, entendeu? Ou te deixa fazer, né? Vamos dizer assim, né? Também. Mas Sim, se for gestão, tem um problema. A gestão é propriedade lá do CRA, CFA. Entendeu? Não tem jeito, É não o tem pra conselho, onde fugir. aquele conselho, a natureza dele é essa. Entendeu? Uhum. O Química tem a parte de gestão. Tá, mas a Química é Química e aí tem as coisas da gestão da Química. Beleza. Mas assim, a gestão de processo, essas coisas lá, já tem lá no CRA, CFA, no Conselho Regional de Administração. Então, é igual eu tô falando. Temos colegas nossos que têm mais de um registro. Sim. Eu só acho que, por exemplo, se você fosse obrigado a se registrar em mais de um registro, eu acho que tinha que dividir esse negócio. Entendeu? A gente tinha que pagar, de repente, uma anuidade para as 3. Ou para as 2. Para aquelas que... Enfim, a gente pagar uma unidade inteira para um conselho, depois para outro conselho mais uma anuidade, quem é que aguenta pagar tanta coisa? Né? Cada conselho tem um valor diferente, então, um valor diferente. Pelo menos o meu atualmente tá 500 e pouco. Pois é. Então imagina ter que pagar, beleza que por ser técnico é um pouquinho mais barato, não lembro se era 200 e pouco, 300 reais, algo assim. Mas aí, tipo, 300 reais de um e não sei quanto que é no CRA, mas vamos botar mais 400 do outro. Aí fica um negócio muito, muito pesado. Não, nós sabemos disso. Talvez até, Renato, pode ser um motivo até da gente fazer uma petição a partir desses diálogos que a gente desenvolve, que às vezes as pessoas vêm para cá falar conosco, né, Renato? E acham que não vão contribuir. Você tá dando uma grande contribuição essa noite. Uma petição talvez seria bem interessante, da gente fazer uma petição, caso o profissional seja obrigado a estar em mais de um conselho, que se abata esse valor, enfim, que se divida esse bolo para todos os conselhos. Então, o profissional ele vai cumprir com as exigências. Agora, se ele ter mais uma carga, vamos colocar assim, mais uma carga de financeira, que ele nem às vezes nem pode pagar, é complicado, né? Então, assim, é uma questão que a gente pode levantar, que é uma questão política. A gente pode levantar essa questão. Ao meu ver, teria... Não sei se é possível, talvez vocês consigam me responder. Ou botaria apenas um conselho responsável por aquilo ali, que aí, querendo ou não deixa ninguém formado em dúvida. Ele sabe que ele vai ter que seguir aquele conselho ali. Ele vai ter que fazer o registro naquele ali. Que nem falou, não sabe se faz no CREA, se faz no CRQ, se faz no CRA, então fica um negócio que você fica naquele meio ali. Foi como eu falei, eu me formei. Então, Natália, você estava comentando aí, né, da dúvida, dessa dúvida que eu acho que é dúvida de todo mundo que está nos assistindo, né? Mas aí nos outros vídeos a gente já havia falando, aliás, foi nos orientado de que se o profissional ele está registrado no Conselho A e ele for auditado pelo Conselho B e o Conselho B quiser te autuar, você vai falar que você apresenta o teu registro e comunica esse conselho que você faz parte, que você foi auditada por esse outro conselho, e aí você informa, você vai ter que resolver com o meu outro conselho. Entendeu? Então, assim, não é uma questão nossa, né? Igual você está falando aí. Agora, se elas forem a atividade, porque assim, a gente não faz todas as atividades, a gente faz algumas de acordo com o nosso trabalho. Se ela for do conselho, de ambos os conselhos, aliás, se for de um conselho e você está inscrito em outro, aí você está errado. Né? Você, profissional, não está fazendo a coisa certa. Você teria que estar no conselho correto, inscrito dentro do conselho correto, de acordo com aquela atividade. Só para deixar claro, atividade de gestão é o CRA, atividade de química, CRQ, atividade de engenharia é o CREA. Então, assim, para ficar mais claro para quem está nos assistindo.
Foi como eu disse anteriormente, a gente acaba ficando na dúvida, porque pelo menos na minha época era o CRA e o CRQ que aceitavam o tecnólogo de gestão ambiental. Então você fica naquela de não saber, e quando você faz o registro, você meio, não é que relaxa, você acaba confiando. Então, tipo, se eu estou registrado nesse conselho, eu não vou ter problema algum. E isso aconteceu, eu digo por mim, porque eu só vim ter essa ideia de CRA, atividades, coisa e tal, com o movimento. Até o momento, para mim, tipo, eu tô no CRQ, eu tô tranquila, não vai acontecer nada, eu tô certa, tá tudo certo, entendeu? Foi isso era o que me passava. Porque, querendo ou não, é uma coisa que não é explícito e a gente não vai atrás porque acha que aquilo ali tá correto. Sim. Não tenta entender a fundo se realmente tá dentro do patamar certinho ou não. Entendi. Esse negócio que a Natália tá falando é bem interessante, porque lá em 2007, né, quando eu entrei na faculdade, me formei em 2009 para 2010, tinha muito aquela narrativa, o conselho tal tá aceitando tecnólogo. Aí, ao longo dos anos, ficou o entendimento que não é o conselho aceitar, é entender qual eixo é o seu curso e qual conselho você vai estar coberto embaixo do guarda-chuva através das resoluções. Talvez seja essa uma das grandes dúvidas que ocorre no próprio dos estudantes dos cursos de tecnologia. É saber qual é a natureza do seu curso quando for buscar um conselho específico. Mas isso eu acho que é um papel tanto das universidades quanto do próprio mercado de trabalho, nosso do MNT, né, tentar esclarecer essas dúvidas. Mas eu vou jogar a bola para o Nascimento e já estamos na prorrogação. Será que já vem as considerações finais? Já vou fazer as considerações finais. Natália, muito prazer te receber. A gente quer te ouvir mais. Eu acho que a tecnóloga aqui está mostrando seu valor, né, dentro do movimento, deixando as suas posições claras, trocando essas experiências que são importantes para dentro do movimento. Ontem eu participei de uma live que eu falei para os estudantes do Enem e eu teve uma questão muito parecida com essa que você levantou aí, né, nesse Vida de Tecnólogo com a Natália, e é o seguinte, o técnico tem as suas atribuições, o tecnólogo tem as suas atribuições, o bacharel tem as suas atribuições, o licenciado tem as suas atribuições. Cabe o profissional entender essas atribuições e a natureza do curso. Olha, eu falei isso ontem, mas cabe hoje. Eu sou técnico em mecânica, ou seja, no meu conselho, que é o CFT de mecânica, que é uma das minhas atividades, se eu estiver exercendo essa atividade profissional, eu tenho que estar inscrito nela por essas atividades, entende? Bom, eu estou fazendo, não estou fazendo, tá, gente? Em pandemia a gente está fazendo nada, está dando receita de nada, tá? Mas se eu estiver fazendo atividade na área de gestão, é o CRA, CFA, né, Renato? Então, assim, aí já é o tecnólogo. Positivo. Como tecnólogo. Bom, se eu estiver fazendo algum trabalho referente, como já fiz, quando a gente se conheceu, eu estava em pesquisa na UFRJ e lá eu estava registrado no Conselho de Química como graduado e estava pós-graduando em Química. Ou seja, eu estava fazendo atividade de Química que pela natureza do meu curso de petróleo e gás eu poderia fazer, sem problema nenhum, pela minha experiência na área ambiental também, tá? E também por conta... Deixa eu ver aqui, tem um probleminha aqui, gente. Não, tá tudo bem. E também por conta da pós-graduação. Então, tudo isso é de acordo com a sua atividade que você está exercendo naquele momento, naquele time, né? Você tem 3 formações. Você não vai fazer as 3 formações, você não vai estar exercendo as 3 formações. Você vai ter exercendo uma ou outra, né? O tecnólogo tem muito disso, né, Renato? Alguns eixos tecnológicos, existe muito essa característica de repente, ter proficiências, né, competência de cadeiras que possa, de repente, estar atendendo 2 eixos, tipo o eixo da gestão, o eixo da engenharia, o eixo da engenharia e o eixo da química. Mas aí é o profissional entender quais são as atividades que ele está exercendo naquele momento, naquela empresa, e ver qual é o conselho que deva estar registrado.
Para finalizar minha parte aqui, eu vou deixar um abraço para toda a galera da área prevencionista, aos técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, tecnólogos de segurança do trabalho, ao nosso nobre amigo Orsatti, e um grande abraço ao Alfredo Luiz, o verdadeiro, o único, a voz do SESMIT. Não é não, Nascimento? É isso aí, a voz do SESMIT é todo sábado, né? E eles têm um espaço lá que eles recebem a gente. E volta e meia, um dos nossos conselheiros está lá deixando um recado. O Alfredo é um cara muito bacana, uma pessoa muito especial. Gostamos muito do Alfredo. E hoje, né, na vida de tecnólogo, ficou pequena para você, viu? O programa ficou muito pequeno. Você agregou muito. A Natália... Obrigada, gente. É muito fera. E com certeza, mercado de trabalho. Olha para essa menina aí que ela vale ouro. Tá? Grande abraço, Natália. Suas considerações. Natália, um abraço, Natália. Deixa as considerações dela agora, para a gente finalizar. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Aprendi, que como eu falei, essa parte aí do conselho, eu estava bem por fora. Então, foi um aprendizado. Acho que foi uma via de mão dupla aqui, né? Então, com certeza. Adorei o convite. Sempre que precisar, é só chamar. Tentarei fazer de tudo para agregar mais. E é isso aí. Vamos continuar nessa batalha aí que a gente consegue chegar lá. Se Deus quiser. Vida de tecnólogo. Ou tecnóloga.